Que eu E sempre aperto o aí? botão. Agora não sei se eu tô cansada ou se eu tô meio bêbada. Aquela. Eu estou. Uhul! Uhul. Mas, Porque não, hoje e aí, é. meu. Hoje é acolhimento. Hoje é. Hoje é. Tem uma coisa que eu estou gostando muito, mesmo que pareça que a gente não está preparado? Talvez. Nem tanto. Mas é que eu li e eu fiquei muito surpreendida com a casa de hoje. Que a gente está na casa 13. Vou mostrar. Uma casa que hoje é mais densa mesmo. A nossa troca. Aqui. Pra ver. Realmente estou me sentindo assim. Nulidade. Eu À amei beira que de tem um um mar mar. revolto e uma tempestade. E uma pessoa com a cara de que podia estar mexendo em iscas de pesca. Ainda me passa assim, tipo, sou corajoso, gosto de pescar no momento mais sinistro do mar e tô mexendo nas minhas ferramentas. Essa é a minha Uma leitura. tormenta, né? Tem os raios por aqui, de alguma forma. Eu adoro tempestade. Tem um gostinho bom. Tem um gosto de. De transformação. É. De irromper, sabe? Quando a coisa tá estável, estéril, acho que ela é bem mais confusa pra mim. Eu E prefiro de quando força, né? um caos muda coisas. Sim, Forças. o caos muda. O que Forças além faz da nossa sentido. força. É, tem essa margem de tipo, uma força que você não controla. Porque naqueles dias de sol e de essa luz, né, que traz o dia acelerado e completo, não sei se você enxerga essa força de transformação mesmo. Tipo, você enxerga uma força divina, com certeza, mas muito mais calma de alguma forma, né? Tipo, finalmente posso deitar e tomar um sol, né? Agora, na tormenta, na chuva, você não sabe se, tipo, vai começar a chover muito, se vai ter raios, se vai começar a ter uma tempestade, um vento que vai tirar as coisas do lugar, assim. Eu tenho muito memória de quando era bem pequenininha, assim, e olha que eu sou ruim com minhas memórias, mas esse aí eu lembro que eu tinha uns 8 por aí, e a gente morava num apartamento e tinha uma sacada com vidros, tipo, era fechada a sacada. Dava pra abrir, mas era fechada. E quando chovia muito na minha cidade, eu abria as janelas e ficava sentada no sofá com uma manta, só, tipo, sentindo frio, assim, me sentindo, tipo, assim, no meio da tormenta. Era muito gostoso fazer isso, assim. Exato. Quando eu vou pra algum lugar que tem montanha, me dá isso assim. Que é um sentimento bom de ser pequenininho. Uhum, Das coisas uhum. fora, assim, o mundo tá sob controle agora. E eu só quero sentir um pouco do frio, do molhado, né? Tipo, nada, Do do cheirinho. medo, do cheiro, dos barulhos. Será que vai acabar a luz? É, eu adoro quando acaba a luz também, que é tipo, perdeu o controle, meu filho. Agora reinventa. Você tinha um plano, você não tem mais um plano, acabou a luz. É engraçado, a última vez que a gente foi jantar com a Fê falar, ela agora colocando um paradoxo, não um paradoxo, um outro ponto. Porque ela falou o quanto a dor é viciante. E aquilo fez eu pensar tanto. Nossa, eu até li aqui uma palavra que ele falou. Não, era até um deleite distorcido e um Isso. vício. E esse deleitar por essa dor, né? É É bastante comum meio. entregar-se a ele num deleite distorcido. E é esse vício da dor. Isso é É, muito sinistro. É que tem a questão lá da dopamina, daquele livro legal lá do Nação Dopamina, eu acho, uhum, que ele fala que o cérebro não diferencia o bom do ruim. Ele só vai querendo mais daquilo. daquilo. E que por isso que as pessoas também têm umas Sim, curiosidades meio sádicas, né? Tipo, de ver desgraça, não sei o que lá e tal. total. E eu fiquei tentando.
a gente às vezes busca vilão, né? É bom fofocar, é bom falar mal dos outros. Aí eu fiquei pensando, porra, por quê? Porque o prazer desse descontrole eu até entendo. Ainda mais quando a gente tá falando da natureza, né? Dá uma paz lembrar que as coisas estão fora do nosso controle, né? Uhum. Mas quando a gente. E eu acho que é o que a casa mais fala, né? Que é essa pegada do. Nessa questão de você perceber tudo como uma grande angústia e olhar para todas as situações como só mais uma confirmação daquilo e você vai atraindo, né? Porque quando é o famoso procura o carro Uhum. vermelho, né? Qual foi o último carro vermelho que você viu? Você não lembra. Aí quando alguém te pergunta, você começa a ver carro vermelho em todos os lugares, né? Que eu brinco quando a gente falou da raiva, né? Que a academia da raiva Sim, também tem a academia da tristeza, né? A sim. nulidade é depressão no final do dia, né? Ela usa pouco essa expressão, mas no final do dia é quando você entra num estado mais deprimido, né? E sabe o que que eu achei muito interessante? Porque essa a caça da nulidade acaba a gente até pode entrar nessas descrições de como que ela se manifesta, mas eu achei interessante porque ela acaba trazendo uma conexão com se encontrar nesse aspecto da nulidade a partir do momento em que você deixa de compreender que a assistência ela é multifacética e ela é dual. Então, tipo, tudo que existe tem o seu bem e o seu mal, é lindo e feio, ele é tipo, organizado e catastrófico. Então, tem aí essa dualidade da existência que quando você se perde do entendimento disso e acaba sendo absorvido por uma das partes, então vamos colocar pela parte mais da negatividade ou desse cinza, né, dessa tormenta que talvez nunca vai. Também fico pensando nesse prazer sobre que a gente atrela o não controle da situação, mas quando ele se sustém no tempo, ele ter um controle sobre o descontrole, né, em você mesmo, porque de fato a gente está falando da tormenta externa, a gente não tem um controle real, mas é aquela tormenta interna, assim, que ela se manifesta, sabe, com densidades, um momento em que tudo acaba sendo uma pauta para virar tormenta, assim, né? Então, É como se você tivesse com uma bola de ferro amarrada no pé, né? E aí você bem isso, anda, mas tudo demanda energia daquilo. e tudo parece que tipo puxa pra baixo. E aí você pode até mudar de lugar, mas o peso te acompanha. É que nem no desenho animado, que você tem a nuvenzinha cinza te seguindo por toda parte, né? E eu Total. achei, quando eu comecei a ler, eu fiquei meio assim, tipo, tá, a gente já conhece os processos depressivos, a gente já conhece a falta de energia. Às vezes ela fala assim, tipo, faça alguma coisa. Eu falo, sério? É, E olha aí uma só. coisa que. É, tipo, sério que eu tenho que fazer alguma coisa? Poxa. É, aí que tá o bagulho, né? Não tem energia para se fazer, né? E ela fala da preguiça, da procrastinação e tal, que eu acho que já são coisas que são familiares. Mas que ao mesmo tempo, quando você tá nesse processo, não é simples assim. E acho que o foda de qualquer questão de saúde mental, não qualquer, né? Mas uma boa fatia, é essa pegada do levanta poeira, da volta por cima. Mas uma coisa que eu Uhum. ouvi essa semana que me ajudou bastante, foi uma pessoa falando sobre expectativa. Que é, porra, se você caminha sempre, eu vou naquela festa, mas eu espero que eu encontre um crush. Eu vou fazer aquilo, mas eu espero que assim, a gente tá inconscientemente ou conscientemente esperando um resultado das coisas que a gente faz. E aí Uhum. aquilo não gera o resultado que tu espera, e aí você se frustra e você perde a vontade de tentar de novo, seja lá o que for, porque é meio metástase o bagulho, né? Eu acho que uma coisa é dar um insucesso, ele te tira energia pra todo o resto, né? E aí me Total. ajudou muito mais a não me monitorar, é uma palavra muito forte, mas me analisar no contexto, ficar pensando e falando, caralho, eu acho que eu não faço nada sem uma expectativa. Não me entrego. A gente falou muito de entrega, né? E é um exercício, Uhum. não é que, ai, suaveira, né? Entrega. Mas, tipo, beleza, falar se entrega e relaxa é muito fácil. Mas falar, porra, monitora um pouco aí quais são
Expectativas que você vai colocando nas coisas e você tá fazendo, intencionando e esperando o quê? Até que lado que isso aí vai te dando. Porque muitas vezes ou me paralisa. No momento tem me paralisado, eu acho. E aí entra nesse estado de pequeno sofrimento psíquico. Sim, já estive numa depressão, né? Então, pra mim, tem uma diferença, sim. Mas a gente tem estados depressivos no mês, né? Uhum. Ainda mais as mulheres com ciclos, né? Tipo, Sim, é eu difícil acho fugir. que essa dimensão da expectativa carrega uma questão muito desafiadora que é sobre aceitar a vida tal qual ela é e não tal qual como eu quero que seja. E é extremamente desafiador porque a expectativa acaba gerando, né, essa necessidade ou vontade de controle sobre o resultado. E aí esse resultado, de fato, das coisas que acontecem, tadinho do cachorro, das coisas que acontecem, é, talvez não me levem para esse lugar de não conseguir aceitar a vida tal qual ela é. E a partir disso, quando a minha expectativa não é cumprida, normalmente existe uma certa frustração. E quando se acontece uma sucessão de fatos que não atendem minhas expectativas, que começa esse círculo vicioso da negatividade, do tipo, caralho, mas nada dá certo comigo. E existe um nível, né, de você carrega um nível de otimismo. Não, beleza, vou tentar de novo. Não, vou fazer por aqui. Não, mas começa a ser muito denso, começa a ser muito cansativo mesmo. E aí, a depender das ferramentas que cada um acaba construindo na sua jornada, pode ser que caia num nível de se culpar e se colocar no lugar de vítima muito grande. E isso leva para. A gente já tem falado muito sobre esse lugar de vitimismo, mas sobre, de alguma forma, você não acreditar mais em você, sabe? E aí empieza todo um processo muito delicado. Então, a expectativa realmente ela pode ser um vilão ou pode ser um herói na sua vida, porque a expectativa eu acho que ela movimenta também, gera, né, uma energia de tipo, caraca, então aquilo, eu estou pensando aqui. É Não acho que dual, exista né? como não viver. Mas é que as coisas estão muito. Hoje, acredito que talvez hoje o que mais está sendo retificado e assim, difícil de processar é que tudo é muito dual. Tipo, e eu escolho olhar por qual lugar, tipo, eu escolho abordar as coisas de qual que é o peso que eu estou colocando nessa dualidade, porque não tem um certo e errado também, tipo, é dual. E eu acho que, sei lá, o quanto da expectativa tá no lugar da ambição. Porque quando a gente ambiciona resultados legais, eu acho que também é dual. Mas Uhum, ele tá lá dentro de uma gostei. ambição que move, né? Tipo, cara, Total. tenho super ambição de ir na festinha e conhecer alguém legal. Ia ser muito massa. Mas que outras ambições eu tenho? Eu tenho a ambição de me divertir com os meus amigos, sabe? Que é uma parada que eu tenho refletido muito. Eu tava vendo o Roda Viva da Tamara Klink. Eu Ai, te você me mandei, mandou, mas não mandei, né? me mandou, me mandou. Ela é Vou uma assistir amanhã no alienígena. ônibus. Assiste, ela é Ai, uma né? alienígena. É muito louco ver Ela ela, tem porque é uma um ser humano que tem, né, com essa busca de isolamento, assim, de se tornar um ermitão, é muito interessante. Eu gosto da forma como ela desconstrói as necessidades, as expectativas. Ela fala muito de prazer, que é uma parada que eu tô pensando muito ultimamente, assim, eu acho muito uhum. louco. E perdi a linha de raciocínio de por que que eu falei da Tamara. Ah, das questões de ambição, eu acho. Uhum. A missão e a expectativa. Mas mesmo assim, eu perdi mesmo a linha de raciocínio. Acontece. Faz Acontece parte do bastante. Ah, lembrei. bastante. Hum. Mas porque ela falou que ela desencantou, não é desencantou, ela não usa essa palavra, mas ela falou: hoje eu não valorizo tanto a questão do amor romântico.
Eu valorizo muito, tipo, a minha prioridade muito maior é as minhas amizades, né? E quando a gente para pra pensar, é tão óbvio. E por que que muitas vezes Hum, eu acho que a maior parte das pessoas não tem uma ambição tão forte de ter amigos excepcionais como tem de encontrar um par legal? nossa, sim. E aí eu fiquei nessa, assim, porque eu falei, cara, eu tenho amigos tão fantásticos, e ainda a questão do convite faz a gente ter esse convite quase que obrigatório de se conectar, né? De se ajudar um pouco Sim. nos seus processos e tals. Aí eu falei, eu tô com fome de quê, velho? Porque assim, tipo, eu tenho um banquete, na moral, meus amigos são foda. E a galera do trabalho tava falando isso semana passada, né? Que eles falaram, você é o reflexo das 5 pessoas mais próximas de você, né? E aí eu falei, nossa, do que eu tô me nutrindo, né? Quem são as pessoas no momento, né? Sou muito ermitona no caso. Mas aí também tem um pouco disso, né? Tipo, expectativas e ambições que às vezes podem estar muito concentradas. É o que a gente fala muito do trabalho, né? E aí me veio muito essa questão das relações do amor romântico também, porque eu tô nessa fase, né? De estar muito afim de não Refletir. concentrar todas as minhas expectativas nisso, que é uma coisa muito, 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 muito diferente para minha vida inteira. Uhum. E quando você tira essa expectativa e tenta falar, não, eu acho que eu quero me conectar mais com os meus amigos, tem outras coisas aqui também que me alimentam, parece que o mundo abre assim, ó, velho. Você fala, caraca. Você não concentra a sua vida, a complexidade da vida, num aspecto único dela, né? Tipo assim, não concentra todas as suas energias em vou encontrar o amor da minha vida, ou vou fazer a carreira dos sonhos, ou vou ser mais e só isso que. Também eu acho E acho que que muitas vezes os projetos falham exatamente porque a gente espera que eles alimentem a gente completamente, né? tudo. Uma nutrição completa. Eu acho que é muito do que você fala, tipo, às vezes a gente tenta centralizar, tipo, a toda a nossa energia, dedicar ela para um único aspecto da vida e acaba, por vezes, caindo na interpretação dessa dualidade das coisas, do tipo, nossa, mas por que que eu estou fazendo isso aqui? E acaba entrando num círculo vicioso dessa negatividade, da dor, da depressão, que leva um pouco a você ficar realmente num estado de nulidade, que é esse estado de perda de vitalidade, assim, você não tem energia para sustentar os seus desejos, você não tem, o que a gente poderia chamar ânimo, né. E geralmente a gente não sabe o que, que a gente gosta, o que, que alimenta a gente. Eu tive olhando os nossos dados e aí eu vi que, tipo, a gente tem mó galera, né? A nossa concentração de público é 30 a mais, tem 50, tem 60. Aí eu falei, puta que massa. Porque eu acho que a gente tem uma ansiedade nos 20 e pouco, até nos 30 e pouco, na real, né? De ter chegado em algumas completudes. E depois você vai percebendo que na real é a fase que você começa a estar mais pronto para fazer algumas coisas. E que você tá na melhor fase e que é a fase que você tá se cobrando achando que você já tinha feito, tinha que ter feito tudo, né? E eu acho que isso dá uma bagunçada. E, e eu acho que também é onde a gente tem mais maturidade para conseguir entender o que, que alimenta a gente de fato nessas buscas, né? Tipo, o que, que eu gosto? E eu adoro essas histórias a Carla Madeira, né? Que, ai, meu Deus do céu, que livro do caralho, meu Deus do céu. Foi o primeiro livro dela, né? E eu acho que ela escreveu quase 40, né? Tava com 30 e pouco, 40, acho que tava com a minha Acho idade. que sim. E eu tenho uma paixão por escrever, eu adoro essas histórias, porque, enfim, né? Tenho que fazer isso um dia, dá mais foco. Mas que é um pouco não tem essa linha de chegada. A gente se descobre em vários momentos da vida e vai ter vales em vários momentos da vida também, né? E uma coisa que, inclusive, com a questão do ciclo, assim, que eu tenho buscado, é tipo, primeiro, eu comecei a tomar vitaminas, velho. Porque eu realmente Uhum. falei, cara, eu tô sangrando pra caramba. Então, tipo, não é o meu normal. O Dio faz isso com as mulheres. E eu falei, cara, eu acho que eu vou tomar vitamina mesmo. Porque tem uma parte que, porra, sabe? Tipo, ômega 3, um complexão lá e foda-se, né? Tipo, deixa eu também equilibrar o biológico. Eu acho bom passar um raio-x no biológico, porque Total. também a Um doble depressão check também pode disso, ser né. biológica, né? Tipo, Total. e é bom a gente cuidar. Mas eu acho que eu falei pra vocês quando a gente tava almoçando, né? Que eu falei, cara, existem várias poções, né? Tipo, tem os florais, tem aromoterapia,
é que ó, o livro fala muito, né, por conta de ser das Laszlo, inclusive, né, tipo, fala muito da aromaterapia. Mas eu pensei, poxa, tem várias sabedorias que eu poderia tentar me conectar e pesquisar, e só a busca também é gostosa, né? Tipo, só o processo de Uhum, buscar, não só da expectativa de se sentir melhor, né? Mas eu percebi uhum. que só o processo de ler o livro do floral e buscar qual que é a poção que fazia mais sentido pra mim naquele momento, eu falei, tô me movendo. Estou buscando ajuda, estou, tipo, aceitando que é uma fase difícil e tô começando a estudar como que eu passo por ela. E aí isso virou um movimento e eu não tinha me ligado, né? E hoje eu sinto que, porra, tá me ajudando pra caramba. Faz umas 3 semanas, eu acho, que eu bombei aqui na aromaterapia, gente. Inclusive, ai, cadê? Puta que pariu. Eu estou Tava aqui com meu super pessoal. pingente, É isso, por que favor, aí faça tem. propagandas. Você consegue colocar aqui uns olhos. Eu coloquei o não estresse que eu tenho, que é um conjunto de outros. Mas é muito bom. Aí você fica cheirosa Eu também. fico o dia Mas é. inteiro. Exato, eu parei de usar perfume porque o negócio fica exalando, né? Aham, Aí eu falei, vou usar esse troço mesmo. E aí eu fico cheirando ele aham. o dia inteiro e ainda mando os floraizinhos. Enfim, a gente tava precisando de florais que ajudassem a gente a ser menos crítica com o mundo, porque criticar o mundo é um reflexo do quanto você tá sendo crítica com você mesma. Total. Isso E aí que esse você processo da falou. nulidade, inclusive, amarra muito, né? Tipo, porque você começa a se automutilar pelo seu estado e aí só fica enfiando mais o pé na merda. Sim. E tem uma visão que você trouxe agora há pouco sobre o no fim das coisas, de alguma forma, né? Sobre os recomeços contínuos, assim, que esses dias eu escutei falar, eu até estava tentando procurar qual que era, que é das culturas africanas, mas eu não consigo lembrar o nome exatamente, mas o conceito falava a respeito do começo, meio, começo. Então não é um começo, meio e fim. Na verdade, a proposta é que existe um começo, meio, começo. E aí, nesse começo, meio, começo, talvez o meio, ele seja mais turbulento mesmo. E hoje a gente consiga atrelar esse começo, meio e fim, de alguma forma, com uma intenção de, o meio vai trazer o conflito e o fim vai resolver alguma coisa. Essa coisa resolvida, de alguma forma, ela, na verdade, nada mais é do que um novo começo. É um E aí você estado de. fica, Não é é um um. estado, né, de ressignificar mesmo o que você está vivendo. Por isso que a Caça 13, que fala da nulidade, traz muito essa ideia de que, cara, tipo, num momento, ela é breve ou é temporária, e aí, no sentido do tempo, pode ser diferente para cada pessoa, como se sente, mas que na medida em que a pessoa consiga encontrar um movimento, e às vezes esse movimento é isso, tipo, pegar um livro de florais e começar a perceber que você está se interessando por encontrar formas diferentes de lidar com aquilo que você tem. E é um começo, porque você está começando uma jornada de conhecer ou ter essas trocas com amizades, ou de até você escrever sobre isso, já é um começo de trabalho. Então, tem aí uma forma nova de ver o estado no que você se encontra e a forma que você vivencia um pouco ele. E aí, talvez tenha esse processo mesmo, assim, de você ir entrando em algumas jornadas de autopercepção da forma em que você enxerga a sua vida. Tipo, praticamente seria qual que é a sua cosmovisão, no sentido de qual que são as crenças que sustentam a sua vida aqui, sabe? Porque se a gente vive numa experiência dual das coisas, existem formas em que você enxerga as coisas. E aqui a gente também nem faz nenhum tipo de orientação de como que devem ser enxergadas as coisas, mas sim o convite para pensar e imaginar de fato que existem outras formas possíveis de enxergar aquilo que está acontecendo. Tem coisas que concluem, mas tem outras que, na verdade, concluem para abrir outras portas. Só que é muito difícil, a gente é sempre Sim. ensinado a pensar na finalidade das coisas, né? Você começa uma coisa já É, a pensando qual vai ser o fim. gente. A gente é a geração do Felizes para Sempre. E Felizes para Sempre. Teve uma jornada do herói na história, era uma vez, né? Uma Total. princesa muito fodida. Caralho, sim. E
ela resolveu tudo. Geralmente resolve-se tudo por meio do amor romântico para mulher, Uhum, para as histórias que uhum. inspiram mulheres. Mas a jornada do herói, no final do dia, passa por um grande problema, uma jornada que se inicia, um grande problema e uma grande solução, que tudo se resolve feliz para sempre. Né? E aí a gente fica Total. meio na pira do final, né? Eu percebi isso quando eu fiquei doente, que você fica na pegada até, e qualquer doente, né? Que é a mesma coisa sua com a contusão, né? Que é quando eu vou estar bem de novo? Quando que isso vai ter fim? Você fica obcecado pela cura. Você quer logo resolver o Uhum. bagulho, né? E o tempo, acho que por si só, ele deixa a gente ansioso e numa cobrança muito louca também. E aí, quando você fala desse negócio da cosmovisão, eu gosto dessa expressão, apesar dela ser super abraçável, né, para algumas pessoas céticas, provavelmente. Né? Tipo, mas assim, tipo, encontre a sua fé nas coisas que você não consegue controlar. Você pode botar o nome que porras você quiser. Eu sei Porque que- provavelmente também a religião não tem uma boa herança, né? A gente olha e Uhum. fala, não tem uma boa referência de como a religião operou a sociedade, então dá uma assustada mesmo. Mas assim, a gente tá falando de religião, né? A gente tá falando de fé, de que as coisas. E é que eu acho que tem uma parada que às vezes me pega, Hum. que me incomoda até quando a gente fala disso, que dá um. Eu chamo de escapismo. Quando você Conta. fica ou na positividade, de vai dar bom, ou você só entrega pro universo, que eu acho que entra dentro desse processo de nulidade também, que é vou me entregar, vou deixar rolar, e eu não rolo junto. Tipo, tu tem que rolar junto, Valda, não é só o tempo que rola, tá ligado? Você tem que dar o seu jeito de rolar, nem que seja deitado no chão. Às vezes eu vejo que esbagaçada eu rolo deitada, mas tipo, eu falo, role, minha amiga. Não consegue ir pra academia, não consegue ir pra. Você vai caminhar meia hora por dia, mas você vai tentar. Tem dia que não vai dar, mas tem dia que você vai. Então, Total. tem um mix, né, porque ele, no livro fala muito da providência divina, dessa parada, dessa fé, de que a gente tem que ver amor nas coisas boas e ruins, eu acho isso muito bom, mas às vezes eu me incomodo também quando eu vejo a pessoa no escapismo do mas a gente também tem que se preocupar tanto, né, tem que... Que é, mais uma vez, dual, velho. Aham. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu Não, vejo as é. pessoas infelizes nos dois cenários, sabe? Ou muito cético, ou o que entregou na mão de Deus e não tá se entregando também, né? Sim. É, porque realmente, assim, tem um tom da proposta, assim, meio abraçar árvore no final das contas, sobre, veja Deus em tudo. Veja aquilo que você denomina, bem a referência que você trouxe, que aquilo que você não consegue controlar, que você não consegue explicar. Tem muitas explicações também sobre as coisas, mas veja aquilo, né, que você imagina em tudo que está acontecendo. E realmente eu acho que é um escapismo e até um ato de covardia, eu acho. Você não. Você até poderia ir além disso, eu já ia começar a falar em espanhol, mas achar de tudo, mas para ir além disso, que é, cara, tipo, você veja você em tudo. Se você não quer falar em Deus, e aí já vou no outro extremo, que eu acredito que Deus é, tipo, cada pessoa no mundo. Mas você veja você em tudo, cara, talvez alguma coisa movimente você. E se você vê o outro vazio, sem nada, tipo, sem um significado, então aí a gente poderia falar, se você não vê Deus nas coisas, talvez você realmente comece a agir para se colocar no mundo. Entre uma mistura de uma questão meio intelectual com, vamos chamar intuição, sei lá, aquele sentimento que você tem que você não consegue explicar. Às vezes, realmente, você É esgotou. uma inteligência subjetiva, né? Eu gosto muito que os espíritas, eles falam muito, assim, da questão espiritual como uma parada que você simplesmente só não consegue explicar ainda.
A gente divide o espiritual e o intelectual como se fossem coisas diferentes, como se só o nosso Total. tempo, só o que a gente conhece existisse. E aí eu já falei disso aqui, que é tipo, gente, o fogo já foi considerado magia, o fósforo já foi considerado magia, tipo, o ímã já foi considerado magia. Cara, se você for pensar que uma semente vira uma árvore, tem coisa mais mágica e explicável pela ciência do que isso? Então não é só porque é espiritual que não vai ter uma explicação intelectual em algum momento da nossa vida, que hoje uma Total. coisa sobrenatural pode parecer. Um dia o meu amigo deu uma explicação muito boa, que eu não vou saber dizer aqui, do porquê que a gente via vultos e às vezes até espíritos, assim, no sentido de como algumas imagens ficam impressas no tempo e o espaço-tempo é um negócio meio louco, enfim, explicações, não sei nem dizer a disciplina, mas que ele falou assim, não, existem já coisas assim, tipo, estudos bem claros de que você pode só ver uma coisa que aconteceu tanto ali que tá impressa, né, fisicamente dentro do processo. E então, acho que às vezes a gente tem uma soberba, né, de entender que as Uhum. paradas simplesmente são só como a gente é, como a gente sabe que são, né? Mas, tipo, não é tudo Total. sobre a gente, sabe? Porque É quando eu que falo essa é Império Romano, gente achou que ele era eterno, infinito, inevitável, único. Thanos, Uhum. capitalístico, sabe? E não era, velho, tipo, tudo acaba, graças a Total. Deus, o ruim também. Eu- Dessa crença assim narcisística do ser humano de se achar de fato o único no universo, o único na Terra, né? E aí você vai desdobrando essa crença assim narcisística do ser humano até em algumas características, né? Então a gente sabe que homens se acham mais poderosos que mulheres, e aí você entra na dimensão que homens brancos, héteros ainda mais. Mas tem um momento leitura. Fala, lembre-se de levar sua energia ao chakra cardíaco. Ele é um portal dimensional e um poderoso centro alquímico. Nele se transforma chumbo em ouro, lixo emocional em sabedoria, apegos e dramas em amor incondicional, toda a sensação de separação, dualidade e solidão em comum união. Acredite na força das pequenas ações. Se você não acreditar no poder transformador das pequenas ações, você se ausentará das responsabilidades, adotará atitudes nihilistas diante da vida, esperando que a mudança venha de fora. Cara, eu achei que, tipo assim, eu não tinha percebido que essa folha eu não tinha lido. Tipo assim, eu abri agora, foi o primeiro que eu li e falei, caralho, é o que a gente está falando. Porque, de fato, é um pouco do que você colocou de roda, sabe? Tipo, com a vida, faz com que aconteça. Ressignifique aquilo que talvez seja lixo emocional, realmente em sabedoria. Tipo, cara, você vai ficar lá, assim, desse jeito? Tipo, faz uma pequena Não ação, subestima comece. seu pouco, né? Porque Exato. quando a Não gente precisa tá fazer mal, a uma gente grande, não vai fazer um negócio foda, gente. Tipo, né? A gente só precisa tomar banho, tentar dormir. às Tipo vezes assim. conseguir tomar um banho legal, eu fui super a embaixadora do sono essa semana com a galera que eu tava conversando, que é a galera mais nova que eu, e eu fico muito assustada com o quanto o povo tem um baixo cuidado com coisa básica, sabe? Tipo, Sim. enfim, e comer merda num horários muito aleatório. Me bate uma mãezinha assim na parada. Mas eu falei, meu, assim, tipo, às vezes a pequena ação é tomar um banho com capricho, que foi uma coisa que eu percebi quando acaba a luz. Eu falei, cara, parece que a gente se lava melhor com uma canequinha do que quando a gente se lava com um chuveiro. Que coisa estranha. Tipo, eu nunca ensabou o meu corpo todo com vontade, até porque minha pele é seca, então eu evito fazer isso. Mas, enfim, esse é um detalhe irrelevante nesse momento. Voltando. Se Mas eu percebi quiserem tipo, a enviar produtos intenção. É, mas não, de tem vários hidratação. produtos legaisinhos, tipo de shampoo, sabonete com óleo, enfim, as loucuras. Já descobri várias paradas nesse sentido. Mas você faz realmente com intenção quando você tem uma mínima, mísera quebra na sua rotina, né? E aí eu falei disso, falei, gente, sabe, tipo, intencional o sono, se preparar pro sono. É Ah, mais mínimo. gostoso. Tipo, é mínimo os Aham. movimentos que você precisa fazer. Às vezes você não tem uma lanterna, uma luminária, gente, uma vela resolve, tá ligado? Ah, não Puxa, gosta de sem ler? luz. Pô, um HQ, sabe? Quadrinhos é mal gostoso e super te puxa.
Mas assim, pequenos movimentos, até que rola. E é o que eu falo pra mim mesma quando eu sinto que eu tô num estado de estacionamento tosco. Não, é sensacional porque fala num momento aqui de práticas terapêuticas, sugestões que ela traz para trabalhar sobre essa dimensão, e, e diz, medite com o propósito de ancorar-se no coração. E eu acho que talvez nem é sobre o medite, né? Mas faça aquela pequena ação com a intenção, com o propósito de ancorar isso, tipo, dentro de você, assim, tipo, tome aquele banho, sabe? Faça aquela comida, ou, tipo, feche os olhos e, tipo, aquele, aquela visualização de soltando todas as pressões que eu tenho na cabeça, tipo, me distanciar do meu pensamento, talvez ele me ajude a pensar em outras formas, assim. Acho que tem um poder muito grande, assim, das pequenas ações, mas tem alguns lembretes muito importantes de fato, que nesses estados a gente não tem a capacidade de criar grandes ações. Inclusive, talvez seja uma forma de boicotear a ideia de você sair desse estado. Se você coloca uma grande Coloca ação, um grande você não tem amor. energia, cara. Tipo assim, você não é capaz Então, talvez você precise de uma pequena coisa, que seja tipo acordar Sim. todos os dias e respirar 3 vezes com calma, sabe? Uhum. Eu, E, eu e eu gosto acho de que tem esse pensar, link da expectativa, que é a sabe? parada, as pequenas coisas não superam as grandes expectativas. E aí existe também um movimento de você perceber que você tá, você tá gerenciando ali uma expectativa numa pegada diferente. Que às vezes você nem cria na real, você não cria expectativa para um banho, você sabe que você vai ficar limpo. Então você não toma banho com essa ansiedade de ficar limpo, geralmente. E Uhum, aí você consegue um prazer mais barato ali. Que é uma coisa que eu achei muito sim. louco, que a Tamara Klink, ela fala muito de prazer. Muito. E fala com uma naturalidade, eu descobri os meus prazeres e tal, no sentido de descobrir o prazer de sentir frio e se esquentar, sabe? Ela até brincou que ela falou: eu provavelmente no Ártico menstruava melhor do que qualquer mulher tá menstruando no mundo, porque eu podia ficar em posição fetal quantas horas eu quisesse, enquanto as meninas iam ter que estar lá entrando no ônibus, trabalhando, cozinhando, fazendo nananana. Ela falou: eu fui descobrindo os Uhum. prazeres desse se permitir, desse viver essa experiência das coisas que eu falei assim: caramba. Realmente, Surreal, assim, né? aonde a gente tá colocando o nosso prazer, né? Não, isso é que é, uma vez que eu fui na sua casa, que eu fui tomar banho no seu banheiro, você tinha umas velas. E aí eu disse, prende as velas, toma banho. Cara, depois dessa vez eu sempre faço isso. E o que eu descobri com você reduzir os estímulos é que você abre outros estímulos. Então, acho que mesmo você, até tomando banho, talvez sim, a ducha, porque você vai precisar de ter outro tipo de percepção da água, né? A quantidade, enfim, você vai precisar prestar atenção a outros sentidos. E aí, por exemplo, quando eu baixo a luz e tomo um banho, mesmo que a expectativa, não, às vezes minha expectativa é conseguir relaxar mesmo. E fico brava comigo quando eu entro no banho e não consigo parar de pensar naquilo que eu já estou pensando. Mas esse tipo de mudança de estímulos, por exemplo, em lugar de tomar banho com uma música e uma aceleração das coisas, né, com a luz muito encendida e tal, eu tomo banho com as luzes baixas ou com velas, para de fato ter um esforço mais de tipo, cara, estou aqui tomando banho. E aí você vai regulando expectativas também através dos estímulos que você vai tendo, né? Que a Uhum. expectativa também, ela você vai medir ela, assim, você não vai ter uma expectativa, às vezes até é ok, né? Você pode construir essa expectativa muito alta sobre algo que você quer atingir. Mas normalmente ela transita numa dimensão conhecida até. Senão, talvez vire ambição. Se você realmente quer uma coisa que, tipo, se você não conseguir nem imaginar, mas começa Uma a banheira. gerenciar isso, uma banheira com espuma. Pior que eu tenho uma banheira e eu não caibo nela direito. Aí, tipo, Porra. tem toda a magia. Eu faço uma vez por mês, sei lá, quando estou nesse momento de, preciso relaxar. Aí eu fico lá, pô. Tipo, também não dá pra ficar uma hora aqui. Parece que tá dentro de um ovo, né? Vamos falar, tá meio estranho. A expectativa não tá correspondendo. Eu gostei, eu me senti Ai, muito bem de fato. uma coisa só que eu acho que vale a gente falar.
Porque se a gente está falando de processos depressivos de uma forma geral, eu acho que é importante a gente falar dos remédios, minimamente, assim, porque eu acho que Uhum, tem. uhum. Já é sabido, eu acho que a gente está falando com um público muito seleto, né? São pessoas que a gente já sabe que tem essa consciência, provavelmente, e que a consciência no E se a gente sentido estiver de chegando a outros, também bem-vindos. bem-vindos. Mas acho que a gente parte de um conceito de que o remédio não é um alimento, faz parte da nossa vida para sempre. Mas que eu acho que foi um processo para mim e para todo mundo que me Ajuda. aconselhou de falar, cara, eu também tinha muito preconceito, também tinha muita dificuldade. A gente quer encontrar dentro das nossas próprias ações, dos nossos próprios remédios, as nossas soluções. Eu acho que tem muita gente que me conta, inclusive, que também se encontrou em métodos alternativos. Eu acho que eu testei várias coisas, mas para mim foi bastante importante também quando eu falei assim, cara, o médico me trouxe, né? Ele falou, assim quando você sofre por um acidente, um trauma físico, você precisa de um anti-inflamatório, de um antibiótico, de um gesso, e muitas vezes você vai precisar dessa bengala também, né? E ela é uma bengala, ela é um processo para você fazer uma fisioterapia, conseguir superar ela. Às vezes você vai mancar para sempre, mas você vai se acostumar com. E vai, o seu corpo vai se adaptar com aquela mancada e tudo bem. Mas mais porque às vezes a gente traz a questão do divino, a gente traz a questão dos passos e às vezes não tem Uhum. escapatória. E eu acho que o não ter Total. escapatória depende de toda a cultura, de tudo que, de quem te assessora, né? Que quem te influencia, quem te medica, enfim. Que é super difícil encontrar Uhum. bons médicos, né? Também, que são bons suportes nesse momento. Eu tive essa sorte. Na hora que a gente pede ajuda, inclusive as pessoas surgem com várias Uhum. coisas. É muito legal, né? Não ter vergonha de falar sobre isso, porque, puta, De só pedir veio. ajuda. Nossa, só veio gente legal pra me contar o seu processo, como que foi, como que é o desmame, como que vai, como que o povo fala que não tem desmame sim, a gente sofre por desmame também, é uma merda. Mas que às vezes também é um caminho. Eu acho que esse, inclusive, com certeza, né, precisa ter um fim. A gente vem da geração Rivotril, pelo amor de Deus. Eu acho que é um assunto batido, né? Não precisamos entrar Uhum. nisso. Total. Então, a gente não tá falando de escapismo. A gente tá falando de conseguir se entender, porque às vezes a pessoa tá no. Não, gente, vocês não estão entendendo, tá foda. Cara, tem caminhos Procura ajuda, né? do zero, do 8 ao 80 e tá tudo Total. bem. Talvez você precise sim de uma ajuda, de remédios, né, fármacos que contribuam para equilibrar os níveis básicos e necessários de neurotransmissores, hormônios e tudo mais, para você começar a pensar, porque muitas vezes o vício do pensamento acabou sendo levado, de fato, por sensações, assim, tipo, se você sentir dor no Sim. corpo ou dor mental, no sentido de uma depressão aguda ou de crises de ansiedade, cara, com certeza também não vai ter um banho consciente que você consiga tomar, né. Ai, a gente não é Então Superman, né? Tipo, como que tu vai sair exato, do -8 pro. muito. Não dá. E o meu médico falou uma coisa que eu acho que todo mundo sabe, mas é sempre bom reforçar. Que é não existe só um remédio, não existe só um tratamento. Ele falou as melhores pessoas para tomar remédio estão dentro do seu perfil, que ele me falava. São pessoas que estão preocupadas com o sono, são pessoas que estão preocupadas com a alimentação, são pessoas que estão preocupadas no sentido de agir, né? Porque ficar preocupado só não adianta. Mas que estão fazendo outras Ocupados. coisas. Ele fala do Aham. tecido emocional, né? Ele falou também não adianta você ir para o remédio se você não tá trabalhando pelos outros tecidos, porque o remédio só tá tirando, você tá tratando a anemia para poder ir para musculação, né? Tipo, é meio que Nesse isso. nível. Aham. Então se você não vai sair correndo se você tá anêmico e vai fazer um mal para você, provavelmente não vai ser legal. Mas você não Total. vai. Enfim, então tem esse malabarismo de coisas que são importantes porque o nosso corpo é químico e ele precisa de muitas coisas, que não é só uma pequena pílula branca, né? Ele precisa Certeza. de tantas outras coisas. Então, esse tecido emocional, que era uma coisa muito linda que ele me explicou, que eu acho que pode ser um bom fechamento, né? Que ele tava me falando do Uhum. trauma, né? Ele falou: quando você vive uma coisa difícil, você tá numa situação muito difícil, ela é do tamanho desse cômodo, né? Ela é do tamanho dessa casa, é muito maior que você, né? E ele falou: e não é que o negócio vai diminuir, é você que vai aumentar.
Falou, então como você se aumenta? Como que é seu alimento? Como que, né, que outro, que daí que vai formando esse tecido mental que quando você vê o sofrimento, ele ainda é aquela casa, mas você se tornou o bairro, você se tornou a cidade, você se tornou o estado. Aquela casa sempre vai estar ali e você vai lidar com ela às vezes, porque ela tá ali. Uhum. Mas você conseguiu ir para maior, você cresceu e não o troço diminuiu, ou se curou, ou evaporou, ou subiu. Que é um pouco do que às vezes a Uhum. gente quer fazer, né? Tipo, joga fora no lixo esse troço. E não dá, gente. A nossa história, nossas cicatrizes também fazem parte do ser. Incrível que uma hora a gente se torna. Que a Sim, gente mas é é, né? Porque se tornar, a do gente tá se zero. tornando o tempo todo. Uhum. Mas eu gostei. Gostei de trazer esse tema que a gente tinha até certa. Teve aí uma resistência inconsciente. Acho. Com certeza a gente adiou porque a gente tava zero afim. A gente tava Por zero umas afim. Quem 3 tá afim semanas fala, ai, de. bora falar de depressão, ai que delícia. Muito no meio da loucura, mas acho que foi legal, assim, pra repensar, até porque, pra mim, particularmente, foi um mês muito denso. Acho que eu caí várias vezes em estados de nulidade, assim, fugaces, mas que eram. Então, retomar e se refrescar, assim, nos pensamentos, nas formas que a gente pode olhar para isso, é legal. Então, muito bom. Sim. Obrigada. Fechado, vamos descansar. Vamos. Eu vou fazer minha mala e dormir. Nossa senhora, não consigo Beijinhos. imaginar esse rolê. Não, Beijo.